Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Acabou o carnaval, mas as movimentações de mercado continuam. O Vasco da Gama aí buscando reforços. Hoje, pela parte da manhã, a gente teve novidades aí com relação a negociações, né? E o Vasco, rapaz, o pessoal ficou falando, o Pedro Henrique é muito caro. Hoje saiu as cifras das negociações do Vasco com o David, cara. Olha, vocês vão ficar de boca aberta ao saber quanto que o Vasco vai pagar aí pro David caso ele bata a meta aí de jogos. A gente vai falar muito aí também sobre o clássico hoje. Hoje é decisão envolvendo o Vasco da Gama e Fluminense e vamos dizer aqui qual o time titular do Vasco da Gama no dia de hoje. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora pro vídeo. Meus amigos, hoje é o seguinte, um jogo decisivo para as pretensões do Vasco no campeonato estadual. Toda competição que o Vasco entra, o Vasco tem a obrigação de vencer, e é assim também no campeonato estadual, onde o Vasco da Gama não vence esse título desde 2016. O Vasco hoje numa formação de 3-5-2, perfeito. O time do Vasco ali montado com Léo Jardim no gol, os 3 zagueiros confirmados aí, o João Vitor, Léo Pelé e o Medel. Lá no meio, a gente jogando ali com os 2 alas, né? Primeiramente, que é o Pedro Henrique e também o Piton, o Galdames, Zé Gabriel e Paí. E lá no ataque, né? A grande novidade é que o Adson deve começar no banco de reservas, e quem treinou ontem como titular foi simplesmente aí o David, tá? David do lado do Vegetti, que tá confirmadíssimo pro jogo de hoje. O gramado do Maracanã tá horroroso, tá horrível o gramado do Maracanã. A bola vai ter muita dificuldade ali para rolar hoje, mas é um dia de superação. Fluminense ganhando, o que acontece? Fluminense praticamente vai colocar as 2 mãos ali na Taça Guanabara, certo? Fluminense vai fincar ali a primeira vaga de classificado. O Vasco vencendo, o Vasco se consolida ali no G4, o que é muito importante. O objetivo do Vasco não importa acabar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, tem que estar entre os 4 para ir para as finais do Campeonato Carioca, certo? Vamos falar aqui agora sobre a situação envolvendo reforços aí, tá? Porque é o seguinte, o Sforza chega amanhã, tá? O Ramon Dias quer contar com o Sforza, certo? E a gente sabe aí que pela legislação da CBF, né? O jogador ele tem que ser inscrito no BID 48 horas antes da partida. Então o Vasco tem que simplesmente correr amanhã, o Sforza chegando aqui, para que ele tenha condições de jogar contra a equipe do Botafogo, certo? E o seguinte, né? Vai ser titularíssimo, vai dar uma cara ali muito melhor para o meio campo do Vasco. Sforza, né, Galdames e Paí já melhora e melhora significativamente, tá? Pessoal, ontem a gente teve algumas negociações que sofreram reviravoltas, tá? Como vocês sabem, mas a gente também teve reviravoltas ali também positivas, tá? E a gente vai explicar para vocês. Primeiro, vamos falar aqui sobre a situação do Pedro Henrique, porque ontem todo mundo deu razão para 777 Partners. Não se gasta no jogador de 34 anos, né? $1 milhão, né? 5 milhões. Aí sabe o que a 777 Partners faz?
Hoje sai na Net Vasco, na parte da manhã, que só em 2024 o David, o possante David, vai custar para o Vasco 8 milhões de reais, só com salário. 8 milhões de reais que o possante David vai gastar para o Vasco. E se ele bater 60% aí da meta de jogos dele, ele pode custar aos cofres vascaínos 23 milhões de reais. Então esse discurso aí de passador de pano, de gente que dá razão para 777, de dizer, mas contratar jogador, ia contratar um jogador de 30 e tantos anos, 33, mas que ia resolver uma posição carente do Vasco. Aí traz um jogador, aí que não é nem jovem, né, para poder pagar essa fortuna, né? Então é coisa de maluco o que está sendo feito aí. Mas o seguinte, a gente vai passar aqui 3 situações, tá? Hoje a gente tomou conhecimento da situação do Campuzano, jogador lá do Boca Juniors. Ele pediu para deixar o Boca nessa manhã, certo? E ele vai atuar aqui no Brasil. A gente sabe que o Vasco está atrás aí de um volante. O nome do Campuzano já foi aprovado aí pela 777 Partners desde o ano passado. Paulo Brax tentou trazer o atleta do Boca e ele pode pintar aqui no Vasco da Gama. Perfeito? Campuzano pode ser reforço do Vasco. Situação do Álvaro Bareal, né? A gente passa aqui para vocês. Ontem a troca foi descartada, né? Aquela troca lá entre Orelhano e o Álvaro Bareal. No entanto, não está descartada a vinda do argentino aqui para o Brasil. O que eu tô achando muito estranho é que a pré-temporada do Cincinnati, né, já começou. E o Orelhano, ele não tinha sido oficialmente aí, anunciado pela equipe do Cincinnati, né? Mas não está descartada aí a possibilidade do Álvaro Bareal jogar no Vasco. Tem proposta aí do Vasco e também do Palmeiras, certo? Bom, e a gente passa aqui a situação do Lúcio Rodrigues, né? Que é o sonho de consumo aí da torcida vascaína nesse momento aqui. E a situação é a seguinte: o jogador deve jogar no Brasil. A gente passou uma informação para vocês que a 777 Partners fez uma proposta de plano de carreira para o atleta, para ele poder chegar aqui no Vasco da Gama, ficar 6 meses e depois ir para o Everton, já chegar lá na Premier League. O jogador gostou, agora tem essa situação aí de pagar o quanto ele vale, certo? Estão pedindo ali 12 milhões de euros para liberar o jogador. Que o Vasco pode fazer uma composição financeira, né? Pagar 60% pelos direitos econômicos aí do jogador. Por enquanto, não acertou com nenhum clube, mas as coisas vão evoluindo na medida do possível e é o que eu falo sempre. Pode pagar 23 milhões para o David. 23 milhões para o David, se o David atingir meta. Mas, né, para um jogador bom que vai resolver o problema do Vasco, fica nessa mendigaria. Tamo junto aí, pessoal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!